A gente combinou que você não ia falar bobagem durante o delay entre você entrar e eu entrar. É que demorou demais, eu não aguentei. Eu Demorou tinha que nada. falar alguma coisa, entendeu? É. Ô, gente, é o seguinte, eu esqueço de falar, mas agora eu tenho que falar. O nosso 15 minutos de papo também está no YouTube. E eu acabei de fazer, colocar ele também no Spotify, SoundCloud, Deezer e Apple Podcast. Ou seja, para tirar, para não ficar só, né, absolutamente aqui no Instagram, onde todo mundo tem que ter conta. E a Isabela, que é minha filha, outro dia me deu um senhor esporro, dizendo que eu não sei fazer nada, que ela ouve podcast o tempo inteiro, que ela morre de vontade de assistir, de ouvir o nosso 15 minutos, mas só se estiver no Spotify. Eu falei, uai, é? É. Aí, agora está no Spotify. Basta teclar lá no Spotify meu nome, Afonso Borges, e tá lá, no Spotify. No Deezer, SoundCloud, YouTube. E é isso, fiz minha parte, né, Sérgio? É. Quem sabe agora a Isabela acha que você está fazendo as coisas certas. Não sou, É raro. não. Bem, o tema de hoje, gente, é a pergunta: é só dinheiro, Sérgio Abrantes? Pois é isso, né? Essa é a pergunta boa, porque nesse momento em que o Bolsonaro, com o vento soprando contra, feito a gente viu ontem, né? É. Soprando fortemente contra ele, aí ele pega e renova o auxílio emergencial pequenininho, não aquele primeiro lá, né? E mesmo assim com a possibilidade de estourar o orçamento da União. Ele vai fazer por fora do teto, mas isso aí é tudo abstrações, né? Formalismo. No fundo, ele vai aumentar o déficit público, né? Com uma manobra que, na verdade, tem pouco impacto para a população e ele espera que tenha muito impacto para a eleição dele, para a reeleição. As pesquisas estão todas convergindo no mesmo sentido, né? Aquela parte que pergunta sobre a aprovação do governo, ótimo, bom, ruim, péssimo, ele está na fronteira dos 50%, de péssimo e ruim, e naquela que pergunta se aprova ou desaprova, que é a que eu gosto mais, é a que é utilizada nos Estados Unidos como medida de popularidade presidencial, se aprova ou desaprova o desempenho do presidente, ele está na casa dos 60% de desaprovação. Desaprovação. São Deixa eu só dar números. uma paradinha, só um minutinho, uma pergunta importante. Eu Ah, acabei de ler e vi vários institutos de pesquisa com números parecidos, mas vários. Qual que você acha que a gente deve confiar mais, Sérgio? Ou pelo menos uma lista assim de mais confiáveis? olha, eu acho que os dois mais confiáveis são o IPEC, que na verdade é uma empresa constituída por egressos do IBOP, tem a experiência e a metodologia do IBOP, e o Datafolha, né? O resto a gente olha com um pouquinho de cautela, porque não se conhece bem a metodologia que usam, sabe? Não tem muita tradição. E agora, o ideal é pegar todos, tirar uma média, né? Fazer uma. Achar. Como se faz nos Estados Unidos, você controla vários ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa legal. O, o, mas então, quer dizer, com as pesquisas muito negativas, esses números são fatais para um candidato à reeleição, né? Mostram um grau de rejeição objetiva diante de questões concretas muito, muito, muito grande. E aí ele está tentando ver se consegue mitigar esse efeito negativo com o auxílio emergencial. Eu hoje comentei isso na CBN e disse que o inverno do nosso descontentamento, que é o título de um livro extraordinário do John Steinbeck, o inverno do nosso descontentamento é o inverno da desesperança dele, porque, na verdade, eles traduziram para o Brasil, tem uma tradução do livro do Steinbeck pela LPM, que chama o inverno da nossa desesperança. Mas, na verdade, não é desesperança, isso aí é o título do Shakespeare, o verão da nossa desesperança. Mas esse aqui é o inverno do nosso descontentamento, the winter of our discontent. E o nosso descontentamento se transforma na desesperança dele, né? E no desespero. Então, a gente pode esperar de tudo à medida que a gente vai chegando mais próximo da eleição no ano que vem.
Essa quantidade de pesquisas convergindo, é importante a convergência pelo seguinte, porque independentemente do tipo de instituto, como você tem quem encomendou a pesquisa é gente diferente, né? O IPEC é Globo, Estadão, o Datafolha é a própria Folha, e, né, essa MDA é a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. Você tem, como as fontes são diferentes de encomenda, você pode imaginar que, quando convergem, não tem muito, digamos, direcionamento das pesquisas. Elas estão indo na mesma direção, né? São instituições que têm visões diferentes, sobretudo a CNT em relação ao Datafolha, a Folha e as organizações Globo e Estadão. É xícara bonita. Então, essa convergência, ela é uma convergência muito forte. E, evidentemente, que o descontentamento é muito maior do que simplesmente o desconforto com a retirada do auxílio emergencial. Né? Quer dizer, o auxílio emergencial já é uma frustração em si, porque ele começou lá com uma média de R$ 900, né? Tem aquelas variações, né? Agora ele está numa média de R$ 200. Então, já caiu muito, e, ao mesmo tempo, a inflação acelerou. Então, na verdade, os R$ 200 de hoje, da média de hoje, não correspondem a R$ 200 da época em que era 900. É muito menos. Então, a queda foi muito maior. E, ao longo dos próximos meses, a inflação vai acelerar e vai comer mais poder aquisitivo desse auxilinho aí que está sendo renovado. Portanto, a capacidade que ele terá de reconfortar a população em relação às perdas com relação à Covid, né, as mortes e o tempo que as pessoas ficaram doentes, etc., o medo que sentiram de morrer. A inflação, que sempre foi um dos grandes comedores de popularidade presidencial, né, e o desemprego altíssimo, né, a capacidade de resposta, quer dizer, o impacto de um auxílio desse tamaninho não é suficiente para responder a todas essas fontes de descontentamento e de desconforto, né? Então, na verdade, ele não tem muito o que fazer. E tem mais, quer dizer, eu espero que não aconteça, mas se acontecer uma quarta onda, tem casos da variante Delta identificadas no Rio, em São Paulo, né? Acho que em Salvador, na Bahia. Juiz de Fora também. Juiz de Fora também, né? Juiz de Fora está um problema grave, né? Já está complicado o Juiz de Fora. E Juiz de Fora, lembre-se, é Rio de Janeiro, não é Minas, não. Então o problema é seu. Realmente é polarizado pelo Rio, mas o problema é de vocês aí, é do Zema. Porque se a gente for fazer, se o governador do Rio, que é um bosta, que é um nada, se ele for vacinar em Juiz de Fora, eles não deixam, o Zema não deixa. Não deixa, não. É a tá terra certo. dele, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado por nada. Muito obrigado por nada. Mas não vai acontecer, porque esse governador aqui é um nada. Entendeu? É um nada elevado ao quadrado. É um nada quadrado. Haroldo de Campos começou Eclesiastes na tradução direta do It. Nada de nadas, nada. Tudo é névoa, tudo nada. Tudo é névoa, nada. Aquilo é maravilhoso. E aí, essa conjuntura é muito desfavorável e ela vai levar a uma efetiva reação dele, né? Ele vai ficar frustrado com o fato de que a coisa econômica vai tentar botar a culpa de novo nos governadores, etc., né? Mas eu espero que não tenha uma quarta onda, porque uma quarta onda que aparentemente está acontecendo na Inglaterra, né, no Reino Unido,
O Bojo lá, o Boris Johnson, ele parece que vai errar de novo, porque ele está liberando o uso de máscara e tal, como se já não tivesse mais problema, e o número de mortes está aumentando, e já há alerta de cientistas lá ingleses de que pode chegar, o contágio pode chegar a 100 mil pessoas, que é muita coisa para um país que já tem uma taxa de vacinação bastante elevada da população, né? Então, é um quadro preocupante. Eu não sou especialista nisso, então eu só espero, eu torço para que não haja quarta onda, porque eu prefiro que não haja e que os brasileiros não sofram mais com a pandemia do que eles sofram e ainda atrapalhe mais o Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, eu detesto o Bolsonaro, mas não tanto a ponto de querer o mal da sociedade brasileira por conta disso. Então, eu acho que é o pior governo que a gente já teve na história, né? E gostaria muito que isso se resolvesse o mais rápido possível com um pedido de impeachment adequadamente apreciado pelo Congresso Nacional. Então, quer dizer, a economia vai piorar, isso vai comer todo o efeito residual do positivo do auxílio emergencial e, em algum momento, o Bolsonaro vai reagir de forma mais institucional, né, a essa probabilidade crescente de que ele não seja reeleito e, como disse o Kassab, aumentar a probabilidade do cenário de que ele sequer esteja no segundo turno. Diga, Posso Afonso. fazer duas perguntas fora do questão? Você quer terminar? Não, pode. Josué, Mas eu só Josué, respondo se fizer sentido. Josué, tem que aguentar cada um, meu Deus do céu. Um ano nessa luta, me ajuda. Josué na Fiesp, lembra do seu comentário quando eu fiz a piada, quando eu fiz aquele comentário, que eu fiz a colocação do boato dele ser vice? Lembro. Nada, né? Nada. Primeiro Beleza. que a Fiesp é tudo um acordo do mesmo grupo, que é aquele patriciado que só quer protecionismo né, e vantagens do Estado. É um bando de empresários predadores. E ele foi apoiado pelo SCAF, que é um bolsonarista de quatro costados. Então, e que Essa também proximidade do Josué com o Lula, vai aderir para o próximo, né? Vai aderir ao próximo. A proximidade do Josué com o Lula não era do Josué, era do pai do Josué, que já morreu, né? é, Os filhos não são é. necessariamente fiéis ao que os pais fizeram, viu, Afonso? Ao contrário. O comentário do Lira hoje, dizendo que não há motivo nenhum para abrir impeachment. Bom, ele já disse tantas vezes, ele está errado do ponto de vista institucional, mas ninguém cobra isso dele. Ele não É. tem que dizer se tem motivo E ou o não tem Lula motivo. mandou agora uma frase parecida com a sua, diz que o Lira não é dono do país, não, que isso tem que mudar. É claro, quer dizer, o impeachment, quem tem que olhar, quem tem que examinar se tem razão para impeachment é o Senado Federal. É o Senado Federal. A Câmara dos Deputados faz apenas o juízo de cabimento do pedido. Se o pedido está ok, entendeu? Até porque a regra que o Luiz Roberto Barroso criou, diferentemente da época do Collor, no impeachment da Dilma, né, esvaziou o poder da Câmara dos Deputados e transferiu praticamente todo o poder do impeachment para o Senado. A Câmara dos Deputados passou a ser apenas um mero um ato de mera aceitação do pedido de impeachment, né, do pedido, né? Portanto, uma questão formal. Embora tenha sido feito todo o julgamento como se fosse um julgamento de impeachment, na verdade, não era preciso fazer, porque, no fundo, a Câmara foi esvaziada. Não era assim no caso do Collor, porque no caso do Collor, quando a Câmara examinava, ela aprovava a denúncia. E aí o Senado se transformava imediatamente em julgador, né? Mas o juízo de admissibilidade era feito pela Câmara, agora é feito pelo Senado, né? Se prevalecer a regra do Luiz Roberto, do ministro Luiz Roberto Barroso, porque de repente também pode abrir um impeachment do Bolsonaro e ter uma regra nova, porque não tem uma lei regulando o Clara impeachment. sobre isso.
Não tem, porque ela é de 1950. Então, é uma questão interpretativa. Eu lá, como ministro supremo, olho e digo assim, não, esse artigo aqui é inconstitucional. Então tem que fazer de outra forma e tal. Que foi o argumento, quer dizer, a Constituição mudou a função do Senado, então agora a Câmara não tem mais o que falar. Entendeu? Bom, se isso é verdade para o plenário da Câmara, é mais verdade para o Arthur Lira, para o presidente da Câmara. Ele não tem que examinar coisíssima nenhuma, ele tem que olhar se o pedido tem o número de pessoas indicada necessária, né, se o pedido está formal, citou a lei certinho, não sei o que e tal, encaminhar para o plenário examina e encaminha para o Senado. O rolo todo agora se passa no Senado, se prevalecer a regra do impeachment da Dilma. Então, cara, sabe, o Arthur Lira evidentemente está jogando de back do Bolsonaro. É ele, Aras. o Aras, o Procurador-Geral da República, Gustavo Aras, que tem que ficar de olho nele também, porque ele abriu esse inquérito sobre o Bolsonaro por conta de um pedido, de uma determinação da Rosa Weber, né? Tem que ficar de olho, porque o que ele tem feito para fingir que ele não é governista, que ele não é um advogado, né, na última linha de defesa do Bolsonaro, é que ele Abriu abre depois os, fechou, ele né? abre os inquéritos, depois arquiva, diz que não achou nada. Entendeu? E aí ele não tem que dar satisfação para ninguém. Tudo isso aí, Afonso, essa pergunta sua, ela caminha na direção do que deve ser a verdadeira reforma política. A verdadeira reforma política deve conter alguns mecanismos novos de freios e contrapesos para evitar esse tipo de abuso, que é tirar o poder discricionário do presidente da Câmara para apreciar impeachments. Determinar um circuito mais automático, que vai direto para a comissão especial. A comissão especial analisa a admissibilidade e aí encaminha ou não, encaminha o relatório positivo ou negativo para o plenário. E estabelecer a obrigatoriedade da lista tríplice na nomeação do Procurador-Geral da República. Pode ser uma lista quíntupla, mas desde que seja compulsória, que o presidente não possa trazer alguém pela porta dos fundos, né? E estabelecer critérios mais rígidos para o exame dos candidatos a ministro supremo por parte do Senado Federal. Eu acho que devia ter um hearing mais formal na Comissão de Constituição e Justiça, sabe, com gente que entende de Constituição, fazendo uma sabatina para valer na capacidade moral e intelectual do candidato ao Supremo, porque o Nunes Marques é o outro back né? O Bolsonaro tem 3 backs, ao contrário dos outros times que se limitam a jogar com 2, ele tem 3. O Aras, o Nunes Marques e o Arthur Lira. Você viu que o Nunes Marques já deu 20 ou 22 decisões favoráveis ao Bolsonaro no Supremo, né? Livro? Vamos embora. Olha, hoje eu vou indicar um livraço recém-publicado, que eu conheço muito bem, que é Os Contos Completos do Cortázar. do Júlio Cortázar, mas que não tem o título aqui, ó. Você já Júlio recebeu Cortázar, aí? já. Oh, inveja. Heloísa Jan, maravilhosa tradutora, querida Tradutora Heloísa. maravilhosa, exatamente. Ai, que deu até coceira de inveja aqui. Ai, eu vou pedir para Quixote me mandar, não quero nem saber. Vou esperar a companhia me mandar. É uma edição primorosa, sabe, capa dura, é um box. E o Cortázar, vou dizer poucas coisas a respeito dele, porque é até excessivo já. Mas o Cortázar é um dos um dos autores que mais dominam o método do conto. Quer dizer, a técnica do conto sharp, bem afinado, na medida, e ao mesmo tempo transgressor,
o conto deve transgredir até a expectativa, sobretudo a expectativa do leitor. O Cortázar é um mestre nisso. O Cortázar é um mestre nisso. Então eu acho que é uma belíssima iniciativa de editar os contos todos reunidos em 2 volumes. 2 volumes é melhor do que um, porque fica mais fácil de ler. O livro não fica pesado demais. Então eu recomendo fortemente. Faltava, né, os romances do Cortázar, já largamente publicados, agora uma reunião de contos onde eu não sei, eu digo assim que o Cortázar ele conseguiu elevar o realismo fantástico a níveis espantosos, né, de matéria de qualidade. Espantosos. E é isso, quer dizer, se você pegar o Cortázar, pegar, por exemplo, também o Rubem Fonseca, né, eles escreveram romances quase que forçados pela estrutura do mercado editorial, né? Que em várias partes do mundo não gosta de contos. Nos Estados Unidos, por exemplo, gostam deles muito. É conto. Na Inglaterra, mas a praia deles é o conto. Eles são mestres do conto, né? Eles são mestres do conto. Então, realmente, vale a pena reler Cortázar, e quem não leu, lê, que o Cortázar não fica velho. E nós dois somos amantes do conto, então eu estou aqui já no meio de um livro. Sérgio, que eu estou maravilhado. Compra hoje, Sérgio. Olha aqui. Oi. Dramas de Meninos. Esse eu não tenho. Acabou de sair do João do Carrascosa. Sérgio, são Dramas de Meninos da Alfaguara. São pequenos contos pequenos mesmo, 2, 3 páginas só, que relatam a experiência de um menino frente à adversidade da situação familiar. É um menino que parece romance, mas não é, porque os contos são todos separados. Tem ali um fio que liga eles, que é a relação familiar. Mas olha, tem um conto aqui que fala de uma hipótese de uma família que estava reunida, aí os 4 saem para ver um pôr do sol, de repente chega um policial informando que eles sofreram um acidente. Eu só falo isso. É inacreditável como é que ele conseguiu urdir uma forma de fazer aquela comunicação entre o policial e a família de que houve o acidente, morreram, não morreram, quem morreu, não morreu. Olha, tem assim outro também de um pai, um filho que visita o pai com regularidade, um pai que mora sozinho, a mãe já morreu há muito tempo, e que chama Saudade, que é, João Zanello Carrascosa, você é um gênio. Tá aqui, eu vou falar mais dele recentemente. Muito bom. Valeu, Sérgio. Até amanhã.